Eu sou um menino de Deus. Sou um menino de Deus. Eu acredito muito que os jovens, assim como eu, a gente é o futuro da religião. A tradição passada de geração a geração até chegar a mim como neto. E hoje, com toda essa modernidade, né, a gente consegue dar essa continuidade aos nossos ancestrais. Aqui é como se fosse um livro aberto. A gente tem todas as respostas, a nossa mãe ela sempre fala que a gente é o futuro. Se você tiver a disposição, a força. Não tenha medo de mostrar quem você é. Dentro da religião a gente encontra acolhimento, pertencimento e claramente amor. Quero muito poder passar essa empatia, passar esse acolhimento para as pessoas no futuro também. Apesar da religião ser uma religião de antigos, né, como a gente conhece, só que os antigos eles já foram novos também. Então a importância é essa, né? A gente sempre orientar os mais novos, guiá-los para que se perpetue a religião da forma que se deve, preservando todo esse tradicionalismo que é uma herança que a gente herda e que a gente tem que levar aí do jeito que tem que ser. No primeiro contato eu pensei assim, era isso que faltava para mim. Foi um vento muito forte que bateu e eu me senti em casa. Eu não sei explicar muito bem com palavras, é sempre muito difícil falar dessa parte da minha vida, mas o acolhimento que eu recebi como filha foi grandioso, eu sou muito grata pela espiritualidade que me fez passar por toda essa dificuldade até chegar aqui, porque eu até fico emocionada de falar, porque era muito difícil. E o carinho que eu recebo aqui até hoje é uma coisa que é muito marcante para mim, é muito especial. Acho que todo mundo deveria conhecer essa parte da Umbanda, essa parte do carinho, a parte do acolhimento, de receber um abraço das entidades, e isso é muito especial. O primeiro contato com a religião, assim, de berço, foi a minha avó, que ela era de Oiá, num terreiro lá do Rio de Janeiro. Só que quando ela veio a falecer, acabou perdendo muito dos contatos que a gente tinha na família. E aí quando fui crescendo, eu descobri que eu queria me apegar de novo a essas raízes. E aí eu procurei a Umbanda, me ajudou muito a entender muitos fundamentos, mas eu sabia que o meu caminho era no candomblé, mas eu me sinto muito uma criança, sabe, que renasceu e que está tentando dar os primeiros passos novamente. O meu primeiro contato foi dentro de um roncó, nas rezas, nos buris, que eu me lembre, e com os erês. Foi meu primeiro contato com eles, com a religião. E depois em diante eu fui começando a frequentar as rezas, fui começando a frequentar as funções. A Jurema Sagrada ela apareceu na minha vida, né, através de um sonho, onde eu tive uma conectividade aí com meus ancestrais. E hoje a minha maior oportunidade dentro da Jurema Sagrada é poder levar esse amor, essa harmonia para as outras pessoas, né? Levar esse conhecimento que foi passado a mim de geração em geração, através dos meus antepassados, é poder prestar caridade para as pessoas. Aqui a gente parte do início, como manter uma limpeza, como tratar uma pessoa, como se portar mediante uma autoridade na casa, as rezas, doutrinas, como dançar, como cultuar. Com esses saberes eu levo uma vida fora do terreiro, como uma pessoa gentil, que é o que eu aprendo no terreiro, assim, como tratar as pessoas, ser educado. Os saberes que eu aprendi, eles acabam moldando o meu caráter para mim não ser uma pessoa ruim,
Quando eu era Bian, tive várias fases difíceis da minha vida, principalmente fases depressivas, que eu não me sentia bem comigo mesma e outros fatores. E a religião me fez sentir um amor que eu não sentia naquele momento. Não só com os meus irmãos também, de santo, eles me ajudavam bastante, e os espíritos também, da minha mãe e dos meus irmãos, me davam vários conselhos que eu tive vontade de viver de novo. Oxum fez eu renascer para algum. Oxum me fez ser a mulher que eu sou hoje e me deu a oportunidade de crescer espiritualmente. Que a ala da Meji, ela transformasse a Andressa. Eu tento muito fazer com que essas duas pessoas que habitam em mim, que é a Andressa e a ala da Meji, elas sempre caminhem na mesma direção, por mais que seja por caminhos diferentes. Eu não acho que a sociedade entende a ancestralidade para os povos de terreiro, porque às vezes eles não entendem nem o terreiro, imagina o que é a ancestralidade. Mas só a gente que está aqui dentro entende o que os que vieram antes da gente caminharam para que a gente estivesse aqui hoje. Nos dias difíceis, eu sempre lembro com muito carinho as coisas que eu aprendo aqui dentro, porque é aqui que eu me fortaleço, que quando acontece alguma coisa comigo, é aqui que eu encontro forças, eu bato minha cabeça, eu peço socorro para os guias, né? Hoje, um dos maiores ensinamentos que o meu padrinho me passou dentro da Jurema é prestar caridade para as pessoas sem pedir nada em troca. E hoje isso me fez, como ser humano, como uma pessoa mais jovem, a enxergar as outras pessoas, poder estender a mão para as pessoas quando ela precisar, poder aconselhar, e isso me faz um juremeiro melhor. Cheguei lá, ele foi sempre muito humilde, babando comigo, sempre conversando comigo, sempre não julgando e sim ensinando. Eu quero passar isso para meus filhos ou meus irmãos também, de ensinar e não julgar. Eu passo ensinamento para os meus irmãos, meus mais velhos, meus mais novos também. Eu repasso com paciência, né, e responsabilidade no que eu estou repassando para a pessoa, porque eu adquiri conhecimento para repassar aquilo. E muitos falam para mim, muitas pessoas aprendem só na palavra. Não, para mim a pessoa aprende ali comigo. Ela tem que estar do meu lado, eu mostrando no gesto para ela, eu mostrando como é que se dá tal palavra em Urubá, tal reza, sempre ali comigo, porque explicar para mim a pessoa não entende quase nada. Para mim a pessoa tem que estar no dia a dia comigo no terreiro, eu tenho que mostrar para ela como é que se faz. Claramente não vai estar comigo em certas partes, nem todo mundo em certas partes, mas vai estar comigo aprendendo a fazer um acaçá, um padê, uma reza de algum orixá, até de um remédio. Eu, como jovem, acredito que preservar os rituais, os ensinamentos, é de uma grande responsabilidade, porque assim eu continuo mantendo uma cultura ancestral viva, assim passando o legado para a futura geração. O ensinamento dentro do terreiro faz com que a nossa evolução espiritual ultrapasse de nós mesmos para as outras pessoas. Então a gente tem essa responsabilidade de ajudar o próximo na sua evolução espiritual também. A gente mora numa região e num estado que é altamente preconceituoso em questão de religião, em questão de sexualidades. Então, eu sempre tive cabelo curtinho, ninguém estranhou quando eu cheguei de careca no trabalho. Na minha casa nunca foi um problema, mas no trabalho ninguém nunca estranhou. Mas quando viram os meus deleguns, quando viram as minhas joias do meu orixá, que representam a minha aliança com o meu orixá e com a minha ancestralidade, realmente foi uma dificuldade. No início de tudo, meu pai ele não aceitava a minha religião, a religião que eu escolhi no caso. E foi um processo demorado. Nesse momento eu recebi muito a ajuda das entidades, né? Elas falaram, tenha paciência. E acho que essa foi a mais dolorida, sabe? Porque o outro, ele ataca o que não sabe. Mas só eu sei do buraco que a minha espiritualidade me tirou, sabe? Da luz que eles trouxeram para minha vida.
Então, assim, eu enfrento esse preconceito sendo de uma forma bem serena e sempre tentando levar ao máximo o que a Umbanda é para mim, para que eles entendam como a Umbanda funciona na minha vida. Bom, em relação ao preconceito, eu acho algo totalmente desnecessário. Quando não se tem conhecimento de algo, a gente procura saber, não julgar, não atacar, não ferir, não disseminar o ódio, não julgar as pessoas. A gente tem que procurar conhecer, saber como funciona, saber como é que é, saber como que a gente age na nossa religião. Não é julgando ou tratando mal, discriminando. É procurar uma forma de entender. E eu creio e acredito que se a gente unir voz, independente que seja da religião, eu acredito que a gente irá evoluir muito. Eu creio que as religiões ela têm um intuito de nos evoluir, né, como seres humanos. E todo o aprendizado ancestral, ele nos transforma. Então a gente tem que querer muito, sabe, de quebrar esses tabus de ser e não parecer, né? As pessoas pensam que os jovens, pessoas, enfim, de religiões de matriz africana são pessoas ruins, por conta de um histórico criado em cima de todo esse tabu. Tenha medo do preconceito, porque o preconceito a gente vai sofrer sempre de alguma forma. Na religião, sua família sempre irá dar força para você. Que se mantenha o legado e a essência viva. E quando você cultuar isso de fato, com todo o amor do seu coração, com toda a sua energia, você vai ver que ali a sua ancestralidade ela vai te abraçar de volta. No tronco da Jurema, eu vi uma folha no chão. No tronco da Jurema, eu vi uma folha no chão. Jurema, Jurema sagrada, e o glorioso São Sebastião.